barriga, sobe e desce, né? Com muito temor e tremor, né? Que a gente recebeu o convite do irmão Tamar e a gente fica mesmo temerosa. Mas Deus há de falar, de me usar através da minha vida, né? Com toda humildade, estou aqui nessa noite entregando o que eu quero compartilhar com vocês. Isso primeiro Deus falou comigo há muito tempo, né, da minha perda, no meu luto, e eu não entendia. Eu perguntava para Deus assim: Deus, essa pergunta que eu faço ao Senhor, é difícil para eu ter uma resposta? E Deus continuava em silêncio, não me respondia, não falava nada. Eu continuava assim: Senhor, por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou passando por esse processo? E eu não entendia, Deus não falava. Eu falava: o Senhor não me ama, o Senhor não está comigo. Eu preciso que o Senhor me responda, que o Senhor me mostre na sua palavra algo que vai trazer acalento ao meu coração. Porque passar pelo luto é um momento duro, muito duro. Quem já passou... Hoje à tarde eu preguei para a Rose. Rose saiu lá de casa meio chororô. Ela falou: eu falei com Deus isso ontem, Maga. Eu perguntei para Deus, perdi meu esposo, perdi meu marido, perdi meu neto, perdi meu filho, perdi minha filha, estou só. E eu questionei para Deus por que um homem que estava dentro da igreja, servindo comigo, meu companheiro, e você questiona Deus mesmo, você fica perguntando, né? E Deus falava: minha filha, não faz pergunta difícil não. Mas Ele me respondeu. Demorou, e Ele me respondeu. Se alguém puder abrir lá em Provérbios 15:3, e Deus me respondeu nessa palavra. Puder ler em voz alta, que existem muitos questionamentos, né, coisas internas da gente, que só a gente e o Senhor sabe, né, o que a gente está passando. Aí Ele me respondeu. Pode ler, pastor Kennedy. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, essa palavra foi um pouco dura, né? Porque a gente acha que a gente sempre é bonzinho, né? Porque nós somos cristãos e achamos que somos bons demais, né? Para não merecer aquilo. E nós sabemos e entendemos que na palavra nós não temos mérito nenhum, nós não merecemos nada. E isso veio como uma facada mesmo na minha alma. Deus falou: tá vendo, filha? Meus olhos estão em todo lugar. Como não contemplar você? Como não ver você? Porque Deus foi ministrando assim: algo tenho para você. É duro, tá, gente? Algo tenho para você amanhã. Sempre falando isso comigo, que no dia de amanhã, vivendo um dia de cada vez. Você falava: Senhor, mas eu ainda não tenho essa resposta para o Senhor. Será que o Senhor não me ama? Aí eu fiz outra pergunta para Deus: Ele se importa comigo? Ele me respondeu de novo, lá em Naum 1:7. Sim, me importo, claro que me importo, filha. Lê para mim, pastor Kennedy. Gente, isso. Gente. E ao todo tempo Deus falando comigo: Ele é bom, Ele é bom, Ele é sempre bom, Ele é misericordioso, e Ele vai cumprir em você todo o propósito que Ele tem. Hoje, conversando com o pastor Sidraque, ele brincou assim: usa essa expressão, Ele vê além da curva. Compartilhei com o pastor Sidraque, antes daqui compartilhei a palavra. Então, Deus já via lá na frente que tinha um propósito para que isso acontecesse, né? E eu entendia, comecei a entender, porque você fica se questionando, querendo saber o porquê, querendo saber os porquês das coisas, por que aconteceu, uma pessoa saudável ficar doente, uma semana, descobriu numa sexta, morreu na outra, enterrou no sábado, né?
Então, Ele sempre responde, meus irmãos. E nos dias difíceis que a gente passa, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, né, a nossa rotina mesmo, a gente se depara com coisas que você não gostaria, às vezes, de ouvir, de sentir, um diagnóstico errado, assim, errado não, né? Porque se entendermos a soberania de Deus sobre nós, se entendermos, o diagnóstico não é errado, né? Porque quando Deus permite, quando há permissão do Senhor, vontade dEle permissiva para nós, nós vamos entender que aquele diagnóstico tem um propósito, porque Ele tem um propósito em todas as coisas, né? Então, muitas vezes nós não entendemos por quê. Ficamos fazendo a pergunta, por que, Senhor? A situação também que eu estou vivendo, eu estou trazendo isso para nós, para a realidade hoje, né? Com a minha mãe na minha casa, eu fico assim, Senhor, por quê? Eu entendo, aí Deus vai ministrando, vai recapitulando, filha. Você ficou viúva, posteriormente a sua mãe ficou com Alzheimer, houve uma situação que você não pôde deixar ela no local, e eu também, meu coração também não estava à vontade para fazer isso. E Deus foi falando, filha, eu que cuido, eu que estou com você todos os dias. E Deus só me dava na palavra, estou com você até a eternidade, não se turbe o vosso coração, porque eu sou um Deus grande, um Deus zeloso, um Deus que cuido, né? Se você está de pé hoje, Deus sempre falando, você levantou, você acordou, então me glorifica. E Deus ministrando isso no meu coração e falando também na palavra, né? Porque muitas das vezes nas nossas perdas, muitas das vezes nas nossas mazelas, nas nossas dores, no nosso quarto, só nós e Deus, coisas que a gente falou só para o Senhor, mas Deus usa alguém, usa um vaso, usa uma pessoa que vai, no outro dia que você busca de Deus, a pessoa vai entregar aquilo para você, confirmando que a vontade de Deus para você é soberana. E se eu não entender isso, que a vontade de Deus é soberana para mim, né? Porque o homem é humano, o homem é limitado, o homem, ele busca, né, as perspectivas. Desculpa, porque o homem busca, vamos colocar assim, o homem busca almejar, né, o homem busca satisfazer o desejo dele, né? Muitas das vezes a gente busca do Senhor algo que a gente acha que Deus tem que fazer aquilo ali. E muitas das vezes aquela hora ali não é a hora de Deus, porque o tempo dele não é o seu, né? A gente ouve tanto falar, né? Ele não anda no nosso tempo, ele não responde mesmo, fica ali, a gente fica mesmo, como diz a Sandra, a gente fica no vácuo, a gente fica sem entender, né? Aí Deus falando para mim, filha, quando eu entendo a soberania de Deus, eu entendo que a minha vida é governada por Ele, somente Ele. Fui começando a entender, e demorou, tá, gente? Demorou 2 anos e meio para me entender isso para mim. Para me entender, demorou, a gente fica mesmo assim, achando que Deus virou as costas para você, achando que Deus não te ama, que Deus não está com você. Eu vinha para a igreja assim, assolada mesmo, como bem triste, bem arrasada, porque não entendia o que Deus tinha para mim. E hoje, né, eu buscando a Deus, o conhecimento dEle para mim, buscando a palavra, entendendo que aquilo que Ele tem para mim é o melhor. Tudo que eu hoje tenho, eu entendo que é o melhor de Deus para a minha vida e para a sua vida, porque muitas vezes questionamos mesmo, fazemos perguntas difíceis para Deus, Ele não nos responde em hipótese nenhuma quando Ele quer fazer o silêncio, né? E temos que entender que Ele tem o poder absoluto sobre todas as coisas, tudo que está nessa terra, né? Acho que tem um texto que fala, na terra, no céu e debaixo da terra, Deus tem o poder absoluto de tudo, de todas as coisas. Então,
para a gente compreender a maneira que Deus age com a gente, só a gente se apegando na palavra, só a gente tendo a esperança que Ele promete aqui para nós. Porque nossos caminhos, nossos dias são maus, a palavra já diz isso para nós, né? Nossos caminhos são maus. Mas se buscarmos a soberania de Deus, Ele nos assegura que teremos um dia, uma vida abundante com Ele, uma vida eterna, uma vida que vamos gozar que tudo, essas perguntas que nós fazemos, tem umas que não são respondidas, que só na eternidade, né? Que nós vamos saber por quê, os porquês, e o Senhor nos responde, para quê? É propósito. Então, se a gente não se apegar a Deus, não entende o que a gente passa, igual o pastor Rogério no desemprego, um homem de Deus, né? Eu com meu luto, a Rose com as perdas, cada um com a sua mazela, cada um com as suas dores, cada um com as suas angústias, né? E a gente tem o tete a tete com Deus, a gente muitas das vezes a gente questiona mesmo, né? Somos até murmuradores, somos repetitivos, mas Deus, no seu infinito amor, na sua infinita bondade, né? Ele declara para nós nessa noite que a soberania dEle, que a vontade dEle é absoluta sobre cada um de nós.